Muito boa noite, Deus abençoe a todas as obreiras, obreiros, levitas, colaboradores, todo o pessoal do CPO e todos os demais que estão agora sintonizados no programa Obreiros em Foco, aqui pela TV, também pelo YouTube, pelo Facebook e também você que nos acompanha, que participa do programa pela Rede Aleluia. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Eu gostaria de pedir a todos os obreiros e obreiras e a todos os demais servos, independentemente do título, se você se considera um servo de Deus, se você se considera uma pessoa salva e você tem desejo de salvar, porque este é um dos principais sinais, o desejo de salvar. Porque quem é salvo quer salvar. Quando a pessoa recebe a salvação, o Espírito Santo confirma dentro dela, ela passa a ter a alegria da salvação, então ela sente vontade de sair falando para todo mundo. Inclusive, se a pessoa não tiver cuidado, ela acaba se tornando uma pessoa chata, porque ela quer que todo mundo aceite Jesus. Ela pensa que é na força, porque ela foi salva, ela quer levar essa salvação para todo mundo. Então você, que é um servo de Deus, que é uma pessoa que tem certeza da salvação, você sabe que se o arrebatamento acontecer hoje, ou esta noite você for dar o último suspiro, você sabe, você tem certeza para onde você vai. Então, se você é esta pessoa que está salva, eu peço que você entre em contato com alguém que você conhece que está afastado, alguém que você conhece que é um filho pródigo, que é uma ovelha perdida, que é uma dracma perdida, porque existem esses três tipos de pessoas que se afastam de Deus: aqueles que são tipo a dracma perdida, aqueles que são tipo a ovelha perdida e aqueles que são tipo o filho pródigo. Daqui a pouco eu vou explicar sobre as diferenças, mas você que conhece uma dracma perdida, uma ovelha perdida, um filho pródigo, entre em contato com essa pessoa, porque nós vamos ter uma oração no final do programa para ela receber forças para que neste domingo, já neste domingo, ela consiga voltar. O domingo passado foi o domingo do resgate, mas, na verdade, na Igreja Universal, todos os dias são dias de resgates. E este domingo não vai ser diferente, tá certo? Então, daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso. Eu queria já, o pastor Rui está aqui conosco. Boa noite, pastor Rui. Boa noite, bispo. Programa especial de sábado, nós vamos ler alguns comentários aí, né? Sim, bispo. Você que quer mandar o seu recado, a sua mensagem de texto, ou até mesmo o teu vídeo, uma mensagem de áudio, você pode mandar para o nosso telefone 95339-2828, repetindo, 95339-2828, que nós estaremos lendo aqui no programa ao vivo, bispo. Tá certo. Eu quero ler para vocês aqui um versículo no capítulo 3 de Gênesis, versículo 9, que diz assim, olha que bacana. Gênesis, capítulo 3, versículo 9 diz, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Vou repetir. Você pode ler comigo, você que está participando e pode ler, você que ouve pela Rede Aleluia, olha que bacana. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Onde estás? Veja, Deus não perguntou onde ele estava. Deus perguntou a Adão onde ele estava. Onde estás? E não o que ele fez. Deu para entender a diferença? Porque Deus não está preocupado com o seu erro, mas sim com a sua distância. Deu para entender? Deus chamou a Adão e disse,
Onde estás? Repito para você, Deus não está preocupado com o seu erro, mas com a sua distância. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração para você que está afastado de Deus. Você que é um ex-obreiro, um ex-pastor, você que um dia esteve na casa de Deus, você teve um cargo na casa de Deus, mas você se afastou. Saiba que, assim como nós estamos aqui no programa Obreiros em Foco, com esta nova roupagem, né, pastor Rui? Verdade, O bispo. programa está bonito, né? Muito bonito. Então, que o Espírito Santo venha trazer nessa noite também para você um novo alento, uma disposição, sabe? Forças que você consiga tirar da sua fraqueza, forças para voltar. Voltar. Você sabia que você pode voltar para Deus agora mesmo? Você nem precisa ir à igreja primeiro para dizer eu voltei. Você já pode voltar agora, neste exato momento. Você pode, inclusive, você que está agora no presídio, você que um dia serviu a Deus, você se afastou e você veio a fazer coisas que você jamais pensou que teria coragem de fazer. E você hoje se encontra detido, você se encontra numa prisão, numa penitenciária, você está arrependido, ou não sei se você está arrependido, mas você pelo menos está colhendo as consequências do seu erro, e o Espírito Santo, nesta noite, ele deseja lhe dar o dom do arrependimento, para que você de fato venha ser livre e venha se voltar para Deus nesta noite. Voltar para a igreja vai ser uma consequência. A mesma coisa você que está agora no hospital, ou você que está em casa, você que nos acompanha daqui de São Paulo, de qualquer parte do Brasil, você pode se voltar para Deus já nessa noite, hoje, e ir à igreja amanhã cedo, ou no horário que você conseguir, vai ser apenas uma consequência, tá certo? Nós vamos agora acompanhar o relato de uma pessoa, de uma obreira, a Larissa. Ela viu fogo e terremoto. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que passou por tantas tribulações, por tantas lutas, por situações que, se ela não tivesse firme, se ela não tivesse se apegado com Deus, ela estaria hoje aí onde você está. Você que está afastado, eu me refiro. Ela estaria hoje na rua da amargura. Ela estaria hoje com um buraco na alma dela, como muitos se encontram agora. E a Larissa viu fogo e terremoto, mas a Larissa, ela não vacilou. Ela se apegou com Deus e nós vamos conhecer um pouco da história da Larissa. Meu nome é Larissa Masson, eu tenho 22 anos de igreja. Eu cheguei na igreja quando eu era criança, eu via vultos, meus pais brigavam muito e eu não era feliz. Eu odiava meu pai, eu odiava muito meu pai, eu tinha muita raiva porque chegou uma época que ele brigava muito, tanto com a minha mãe, tanto comigo, sem motivo aparente. E eu queria, quando a gente chegou na igreja, eu vi as pessoas sendo felizes, tendo uma família feliz, apesar de algumas guerras, algumas lutas. Mas eu queria ter o Espírito Santo, eu queria ter aquela vida, mudar. Eu me libertei depois de alguns anos desses pensamentos, desse ódio pelo meu pai que eu tinha. E aos poucos foi crescendo o desejo de ter o Espírito Santo, de ser batizada, de ter essa paz de espírito que eu não tinha antes. Então eu busquei o Espírito Santo em meio à faculdade, ao técnico, eu estudava ainda. Eu estudando, mesmo com pouco tempo, eu ainda ia para a igreja.
ficava final de semana na igreja. Comecei a ajudar mais na igreja, na Força Jovem. Comecei a me apegar mais e eu me batizei nas águas. E eu fui buscando cada vez mais o Espírito Santo. Até que um dia, numa quarta-feira, numa reunião de manhã, eu fui batizada pelo Espírito Santo. E aí sim eu tive aquela paz interior e forças para poder estar ajudando outras pessoas. A estar levando outras pessoas a também serem batizadas com o Espírito Santo. Tive a vontade de ser obreira, para ajudar as pessoas, para estar na obra. E com isso eu me candidatei a obreira, comecei a fazer um discipulado, né? Para o curso certinho para ser obreira, conseguia ir mais nas reuniões, conforme eu podia. Eu orei mais, comecei a orar com a mãe também de madrugada, até eu ser levantada a ser consagrada obreira. Depois disso, alguns anos depois, eu conheci meu esposo, a gente começou a namorar, noivamos e casamos. Depois de um tempo de casado, a gente passou por um momento muito difícil, não para mim, mas para toda a minha família, que foi quando a gente sofreu um acidente. E foi um momento mais difícil que a gente passou pelo fogo e terremoto. Um carro jogou a gente para baixo de um caminhão, onde eu fui partemente do crânio, a parte da face, que foi amassada pela roda dianteira do caminhão. Onde eu passei um mês, praticamente 27 dias internada. Eu tive que fazer 3 cirurgias, atingiu 3 vértebras da coluna, que por Deus, se eu não tivesse mais um pouco, eu não estaria aqui hoje contando. São as 3 vértebras principais do pescoço. E foi uma cirurgia muito difícil. A recuperação também foi muito difícil. Mas só por graças a Deus e a ajuda dos pastores e pelas orações, deu tudo certo. Eu voltei a caminhar e eu consegui me mexer. E além da cirurgia da coluna, eu tive a cirurgia da face antes, que foi onde o meu olho foi parar na altura do nariz, ali, mais ou menos na linha do nariz. Porque esse osso do árico zigomático voou para 2 centímetros pro lado. Os primeiros dias depois do acidente, eu não consegui enxergar nada com o olho esquerdo. Aos poucos, graças a Deus, eu fui voltando a enxergar também. Quando eu conseguia pensar, eu só tinha forças para pedir ajuda para Deus para poder passar naquele momento. Graças a Deus, a minha família sempre esteve junto comigo, meu esposo, minha mãe, meu pai, sempre dando palavras de força. E aquele dia, que aquele tempo mal iria passar. E logo a gente iria voltar a uma vida normal. E eu sabia que sem Deus eu nunca ia conseguir melhorar daquela situação. Porque quando a gente já estava sem Deus naquela época, antes, quando eu era criança, aquele vazio que eu sentia, até o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu sabia que aquilo iria voltar. E eu não queria sentir aquele vazio de novo. Como eu senti? Eu não abandonei a Jesus. Porque foi Ele que me fortaleceu nesse tempo, nessa época difícil. Ele que me dá força todos os dias para levantar da cama, para fazer tudo o que eu faço. Sem Jesus eu não sei nem onde eu estaria. Porque essa não foi a primeira vez que eu fui testada. Porque quando eu era mais nova, eu fui atropelada. E eu lembro que eu senti essa mesma dor, mas dessa vez foi diferente, porque naquela época eu não conhecia Jesus. Sem Jesus a gente nunca estaria nem de pé. Sem a força que Ele tem dado pra mim, pra minha família, porque não foi só eu, minha família também passou tudo o que passou junto. Eu sei que sem Jesus ninguém teria força pra isso. Deus sempre vai estar lá, cuidando de você. Sendo que você seja fiel a Ele, se você acredite nele. Eu sobrevivi a fogo e terremoto. E hoje eu estou voltando a uma rotina normal. Voltando a todos os afazeres que eu fazia antes. E graças a Deus vou começar a voltar a evangelizar de novo.
Eu sei que eu vou ter muitas outras guerras, mas eu sei também que Deus vai me dar muitas outras vitórias, porque Deus ainda tem coisas grandes ainda para fazer na minha vida. Quando Jacó se viu sozinho, sem o apoio de ninguém, fez uma parceria com Deus. Quando eu acordei pela manhã, peguei a pedra que usei como travesseiro e fiz uma coluna. Derramei azeite sobre ela e chamei aquele lugar de Betel. Ali eu fiz um voto com Deus. Eu disse que se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, ele me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Dali para frente, não estava mais sozinho e em tudo foi abençoado. Parceria significa que cada um tem que fazer a sua parte. Neste domingo, 6 de setembro, véspera do Dia da Independência, a festa das primícias, para aqueles que estão dispostos a fazer uma parceria com Deus e prosperar pelo mesmo objetivo que Ele quer que você prospere: ganhar almas. Às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, o grande segredo para a pessoa nunca se afastar da presença de Deus, sabe qual é? Ela está sempre buscando o azeite. A minha vida é como a lâmpada e o Espírito Santo é o azeite. Eu tenho sempre que ter o azeite de reserva. O Espírito Santo diz: aquele que pensa está de pé, veja que não caia. Tá certo? A pessoa, Larissa, né, viu fogo e terremoto, mas ela permaneceu na presença de Deus. Nós vamos atender uma pessoa. Antes, o pastor Rui tem um comentário, né, pastor Rui? Bispo, eu tenho um comentário aqui do Gabriel, de Praia Grande, que faz uma pergunta. Olá, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Gostaria de saber qual o tempo necessário para que uma pessoa possa receber o Espírito Santo. Esse tempo exato não existe, né, pastor, bispo? O que tem que acontecer com você é uma entrega sincera. Se a sua entrega for sincera e verdadeira, com certeza o Espírito Santo vai estar observando tudo isso e ele vai te contemplar com o Espírito dele. Eu penso que o tempo depende muito da entrega, sabe? A pessoa pode chegar na igreja no mesmo dia, e ela pode receber o Espírito Santo. Tudo depende da entrega dela. Nós já conhecemos, já tivemos na igreja testemunho da pessoa que chegou na igreja. Naquele dia ela servia as entidades, servia os encostos. Naquele dia que ela chegou na igreja, ela manifestou com legiões, houve a libertação dela. No mesmo instante ela quis se batizar nas águas e nunca mais ela manifestou. Então, o tempo depende muito dessa entrega, né, bispo? Desta entrega. Quando a pessoa se derrama na presença de Deus, a entrega é mais rápida, né, bispo? É mais rápida. Pode acontecer hoje, por isso que eu estou falando, eu falei desde o início do programa que pode acontecer nessa noite, tá certo? Daqui a pouco nós vamos ter essa oração para você que quer se voltar para Deus. Você quer, nessa noite, se voltar para Deus. Você precisa inclusive até se batizar. Daqui a pouco a gente fala mais a esse respeito aqui no programa, tá certo? Você pode enviar sua mensagem, pode fazer o seu comentário aí no Instagram dos Obreiros, é Obreiros Universal Oficial. Nós temos também o Facebook dos Obreiros, né? Sim, bispo. Obreiros Universal. Obreiros Universal, você pode, inclusive existem pessoas agora assistindo, participando pelo Facebook dos Obreiros Universal. E o Instagram, Obreiros Universal Oficial. Se você quiser mandar uma mensagem para o WhatsApp,
953 39 28 28. Tá certo? Eu sou obreira Márcia, da sede de Itu, do bloco de Sorocaba. Bispo, e uma dúvida que eu tenho é que eu sempre ouvi dizer que o sangue será cobrado de alguém. Eu queria saber como será feita essa cobrança. Pode alguém ser salvo e o sangue da pessoa que ela não falou de Jesus ser cobrado? Muito interessante, né? Essa pergunta da obreira de Itu, lá do bloco de Sorocaba. Então, a Bíblia fala realmente, né, que se o atalaia, ele vê que vem a espada, ele não tocar a trombeta e avisar, e aquela pessoa sofrer, aquela alma for abatida, Deus vai requerer o sangue, Deus vai cobrar das mãos do atalaia, daquele que deveria tocar a trombeta, daquele que deveria avisar e não avisou. E essa cobrança, nós lemos na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo fala sobre, porque vai ter o julgamento dos perdidos, mas vai ter também o julgamento dos salvos. Todos estarão diante do trono, né, bispo? Os salvos vão ser julgados no tribunal de Cristo. Mas esses salvos aí não vão ser julgados para serem condenados ou absolvidos, não. Ali vai ser para receber o galardão. Então, eu penso, nós acreditamos que seja por isso, que mesmo que a pessoa ela seja salva, se ela não fez, se ela não executou aquilo que o Espírito Santo esperava dela, que ela podia fazer, então ela vai realmente, vai ser cobrado dela. Ela não vai receber aquele galardão que ela deveria receber, tá certo? Cremos que seja dessa maneira que Deus vai cobrar das mãos dos servos, daqueles que mesmo sendo salvos, eles vão pagar porque eles não fizeram aquilo que deveriam ter feito, tá certo? Nós vamos agora com os obreiros lá de Sergipe, lá de Aracaju, os obreiros que não se isolaram do altar, porque quem é o sal da terra, quem é a luz do mundo, não tem pandemia, não tem nada que os faça se isolarem do altar. Vamos ouvir então os obreiros lá de Sergipe. Somos CPO de Sergipe e a pandemia não nos tirou do altar, porque somos a universal. Que legal, hein? Somos CPO de Sergipe. O CPO de Sergipe não se isolou do altar, porque o CPO de Sergipe também é o sal da terra. Com certeza. E aquele que é o sal da terra, ele quer estar perto do seu Senhor, ficar perto do altar, né, bispo? Muito legal. E por falar em CPO, nós vamos ter aí no mês de outubro a formatura dos próximos obreiros universal. Aqueles que são colaboradores e que passaram por essa fase de teste no dia 24 de outubro, nós estaremos realizando a consagração dos novos obreiros universal. E nesse mesmo dia, a apresentação dos candidatos do CPO de todo o Brasil que estarão sendo levantados a colaboradores, tá certo? Que Deus continue abençoando ricamente todos os obreiros, levitas, colaboradores, todo o CPO, todos aqueles que afirmam: eu sou a Universal. Nós vamos agora acompanhar um relato muito forte. Uma obreira, a Keila, no caso, que vivia de aparência, melhor dizendo, que vivia de aparência. Talvez a razão de muitos estarem agora afastados é porque não fizeram como a Keila fez. Nós vamos acompanhar a história dela e voltaremos comentando. Meu nome é Keila. Hoje eu estou como obreira, mas em um período da minha vida eu vivi de aparências. Eu era uma obreira de fé, onde sempre estava ali atendendo as pessoas, gostava de ajudar, de ir para a rua para ganhar almas,
Mas em um determinado ponto da minha vida, eu tirei os olhos do altar, eu tirei o foco que era Deus e passei a olhar o homem. E foi a minha ruína, foi a minha queda, que foi aonde eu comecei a ter maus olhos para com o homem. Então tudo que ele pregava no altar para mim, ao meu ver, estava errado. Tudo que ele falava, por eu estar com maus olhos dele, tudo que ele falava eu colocava um porém, será, e comecei a deixar entrar a dúvida. E com isso eu fui me esfriando, fui deixando de ler a Bíblia, automaticamente eu fui parando de orar, de jejuar. Quando eu menos esperei, eu fui me afastando aos poucos da presença de Deus. As pessoas me viam como uma obreira de fé, onde estava sempre ali ajudando as pessoas. Porém, dentro de mim já não era mais a mesma coisa. Tudo que vinha do altar, eu questionava o porquê, o será. Será que é verdade? Será que vai acontecer? Comecei a questionar até mesmo a existência de Deus. Será que Deus existe? Se existisse, isso não aconteceria. Mesmo estando na obra, com uniforme, eu estava com uniforme e duvidando, vivendo de aparência, duvidando de tudo o que me falavam. Eu levei a minha vida dessa forma dentro da obra, até o momento em que para mim tanto faz como tanto fez estar na obra. E com isso eu caí. Até então eu ainda ia esporadicamente para a igreja, mas eu fui me esfriando ao ponto de não mais ir para a igreja. Entrei numa depressão profunda, tentei cometer suicídio 8 vezes. Em uma das vezes o médico virou para mim e falou que ele estava cansado de me atender e que ele ia me ensinar a se matar. Se era isso que eu queria, ele iria me ensinar. Nesse período eu peguei a Bíblia e falei que nem Deus nem o diabo me queria, porque eu estava tentando me matar e nem para isso eu não servia. Que nem Deus nem o diabo me queria, peguei a Bíblia e picotei ela. Rasguei a Bíblia todinha e falei que Deus era uma chacota, que era mentira, que não existia. Da depressão eu entrei nos vícios, comecei a beber, comecei a fumar, comecei a usar drogas, comecei a me prostituir e só me afundando cada vez mais. A minha mãe vendo o meu sofrer, como eu já estava sofrendo há muitos anos, fiquei 6 anos no mundo sofrendo, a minha mãe me fez um convite. Eu destruída, com a minha saúde totalmente destruída, ela me fez o convite e falou, você sabe qual é o caminho que você tem que ir. Foi quando num domingo de manhã eu a surpreendi logo cedo. Ela falou que estava indo para a igreja, eu falei, então daqui a pouco eu tô lá. Fui e ali eu falei para Deus que eu queria uma segunda chance, uma oportunidade para recomeçar, para nascer de novo, porque eu não aguentava mais viver naquela situação, que eu já não aguentava mais tanto sofrer. E o Senhor Jesus, Ele me recebeu de braços abertos. Daquele momento em diante, a minha vida foi outra. Eu vi que eu tinha que buscar o altar acima de tudo, independente do que acontecia, das pessoas. Eu busquei fervorosamente ter o Espírito Santo dentro de mim, porque eu sabia que com o Espírito Santo, nada iria me abater mais. Foi quando eu tive o meu encontro com Deus, tive a minha experiência com Deus, e eu senti que eu era uma nova criatura, que tudo que eu passei, por falta de ser humilde, de reconhecer que precisava de ajuda, que tudo aquilo tinha sido apagado. Aí eu passei a ter desejos de ganhar almas para o Senhor Jesus novamente. Foi onde nasceu a vontade de estar na obra e de ver que eu nunca devia ter saído de onde eu estava. Hoje, eu estando na obra de Deus novamente, para mim é um prazer, porque eu posso ajudar as pessoas. Eu tenho atendido pessoas que acham que a vida não tem mais solução. Acham que a solução é acabar com a vida, é se matar. Mas hoje eu tenho o prazer de sentar com essa pessoa e contar o que eu vivi, de contar o meu testemunho de vida. E sair da obra hoje, para mim, com o Senhor Jesus, hoje é até a morte. Até a morte não, é a vida eterna. Então você, obreiro, se hoje você se encontra dessa forma que eu estive, com maus olhos, questionando a Deus, duvidando até mesmo dos propósitos, de tudo que é feito, da pregação que é feita no altar, reconheça que você precisa de ajuda. Todo mundo tem direito a uma segunda chance.
Então venha buscar ajuda você também, assim como eu busquei ajuda, e hoje eu estou aqui novamente, firme e forte. Então, o que a Keila fez? A Keila, ela estava, como eu costumo sempre dizer, em um processo de destruição, de queda. Mas ela interrompeu esse processo. Ela se despertou e não chegou a cair, e não chegou a se perder, como muitos estão afastados da presença de Deus. Mas nunca é tarde. Se você está também vivendo de aparências, você pode, nessa noite, fazer uma oração. Nós vamos orar em seguida. Eu posso chamar você que está na igreja, ou que de repente tem até um uniforme, tem até um título, eu posso chamar você de a dracma perdida. Você é um dos 3 tipos das pessoas que se afastam de Deus. Porque existem os que se afastam de Deus e ficam contra a igreja, têm aversão à igreja. Tem aqueles que se afastam de Deus, mas não tem nada contra ninguém. E tem aqueles que se afastam de Deus e permanecem na igreja. Vamos falar em seguida. Tem mais algum comentário, pastor Rui? Bispo, nós temos aqui o comentário da Genilda, lá de Manaus. Ela diz assim: olá, bispo, eu estou afastado. Quero muito voltar nesse domingo, porém fiz tantas coisas erradas que tenho medo que Deus me rejeite. Genilda, Deus não rejeita ninguém. Quem rejeita é as pessoas. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nesse domingo, veja como uma oportunidade para que você possa estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus, nesse domingo. Em uma universal, mais perto de você. E eu quero complementar o que o pastor Rui está falando acerca, o Senhor Jesus, ele conta as parábolas, 3 parábolas seguidas no capítulo 15, aqui ó, versículo 1 fala, parábolas da ovelha desgarrada e da dracma perdida. Só que o Senhor Jesus já começa falando das 2 parábolas. Ele termina dizendo assim, ó, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E essa amiga falou, e agora que ela tem medo de ser rejeitada? De ser rejeitada por Deus. Você não vai ser rejeitada por Deus. Pelo contrário, vai haver alegria. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se você voltar nesse domingo, vai acontecer uma festa. Aí o Senhor Jesus continua aqui a parábola, ele conta as 2 parábolas da ovelha e da dracma, depois ele fala sobre o filho pródigo. E mais adiante, fala sobre a festa. Olha só, o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quer dizer, nas 3 parábolas, o Senhor Jesus mostra a festa que acontece quando um pecador se arrepende. Esse domingo poderá ser o seu dia, o dia de você voltar também. Então a gente pode comparar a ovelha perdida com aquela pessoa que saiu da igreja, ela se distraiu com alguma coisa, trabalho, um relacionamento, alguma coisa aconteceu e ela se perdeu, ela se afastou, mas ela não queria se afastar de Deus. Hoje ela está aí vazia, perdida, como o Senhor Jesus fala que aquela ovelha estava lá tremendo de frio, estava perdida, mas ela não estava como a pessoa que se afasta de Deus porque se distraiu, não tem mágoa de ninguém, não tem nada contra os obreiros, não tem nada contra a igreja, não tem nada contra o pastor. Então,
O programa Obreiros em Foco está nessa noite indo te resgatar. Nós vamos fazer uma oração para que você, neste domingo, consiga voltar. E tem a segunda, o segundo tipo de pessoa, que é a dracma. É você que se encontra dentro da igreja, mas você já está há muitos anos na igreja, você não recebeu o Espírito Santo, você não tem certeza da sua salvação, você não sabe, você continua uma pessoa dentro da igreja, mas perdida. Então nós vamos orar para que neste domingo você venha ter um encontro com Deus. E o segredo é a entrega, você precisa se entregar. O terceiro tipo é o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu, ele ficou contra todo mundo, ele achou que não precisava mais do pai, até o momento em que ele foi extremamente humilhado, quando ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Então, ele caiu em si, ele estava fora de si. Ele caiu em si, ele tomou uma decisão, ele disse consigo mesmo: vou me levantar e vou ter com meu pai e direi: pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ali ele já tinha voltado, ali já tomou a decisão. E você pode tomar a decisão agora. Você que está acompanhando o programa Obreiros em Foco pelo Facebook, pelo YouTube, aqui pelo canal, pela Rede 21 ou pela Rede Aleluia. Não importa onde você está agora, no presídio, no hospital, na sarjeta, na rua, aqui em São Paulo, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você pode fazer uma oração e você pode se voltar para Deus, como aconteceu com essa pessoa que também voltou. Meu nome é Luciano, tenho 44 anos. Eu cheguei na Igreja Universal aos 23 anos, em 2001, após um acidente que eu tive de caminhão. Nós trabalhamos com caminhão e naquele período eu bati de frente com outro caminhão e o outro condutor do caminhão veio a falecer. Naquele acidente eu dormi ao volante e eu tirei a vida do outro caminhoneiro. Diante daquela tristeza, daquela situação que eu vivia, eu tinha desejo de suicídio, de tombar o caminhão, de descer o acostamento, descer uma serra e tombar e morrer. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, a convite de um amigo meu que naquela época era meu amigo de trabalho, a gente trabalhava na mesma empresa. Ele me convidou, eu de pronto aceitei porque eu já não aguentava mais aquela situação. E eu comecei a pegar firme nas reuniões, foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E após um ano e pouco, eu me fui levantado obreiro. Inclusive, a gente foi levantado junto, eu e esse amigo que me levou para a igreja. A gente foi levantado obreiro. A gente começou a fazer ali o trabalho de ganho de almas. Me casei, tive filhos, tive 3 filhas. E a vida foi se encaixando, foi dando tudo certo. Só que diante desse casamento, eu comecei a ter problemas no casamento. E eu não tive estrutura para poder resolver os problemas. Então, esse casamento durou 11 anos e nesse período que houve a separação, a gente também decidiu sair de obreiro. E ali a gente foi para o mundo. Começou a fazer tudo ao contrário. Era amizades, era festas, me envolvi com prostituição. E eu me lembro que esse amigo meu que é obreiro, naquela época, ele todo dia, durante 6 anos que eu me estive afastado, todos os dias, ele me convidava para ir para a igreja. E o que me chamou muita atenção após esse período afastado, que um dia eu estava muito irritado, porque a minha vida era destruída, eu já via vulto, eu era extremamente nervoso, já não era mais aquele Luciano, já tinha voltado a ser pior, outro Luciano, pior do que eu era. E um dia ele me ligou, eu estava um pouco irritado, e eu falei: olha,
você não me liga mais, por favor. E ele insistiu no telefone, naquele número, e eu não atendi mais. E ele ligou de outro número. E eu atendi o outro número. E aí ele falou, olha, Luciano, até chorando mesmo, ele falou, olha, você pode não me atender, você pode não querer falar comigo. Mas Deus não desiste de você. E desligou. Então aquela palavra entrou dentro de mim. Diante daquela situação, de tudo que eu vivia, eu decidi voltar. E eu me lembro que, nesse período, eu assisti Obreiros em Focos. E um dia, eu estava até me alimentando dentro do caminhão, comendo uma marmita, 10 da noite ouvindo. E eu decidi voltar. Ele falou que ia ter uma vigília do resgate. Ali eu voltei para a igreja, mas eu não me entreguei. Eu voltei para a igreja e, em vez de focar a vida espiritual, eu comecei a focar outras coisas. Eu comecei a focar em pagar dívidas, em entrar em outro relacionamento. Entrei em outro relacionamento e aí foram mais um período de 4 anos de um relacionamento frustrado em que eu nem resolvia aquele problema e nem tampouco o problema espiritual. Minha vida estacionou. E assim foram mais 4 anos dentro da igreja, uma vida totalmente frustrada. Então logo chegou o fim do outro relacionamento. Diante de todo esse tempo eu ouvi uma palavra e essa palavra mudou a minha vida. E que eu deveria abandonar todos os problemas, deixar de lado e priorizar a minha vida 100%. Eu falei naquele dia, daquela busca, eu falei, olha, meu Deus, a partir de hoje eu não quero falar de problemas, eu quero me entregar. Aí chegou o período da Fogueira Santa de Israel e o que eu mais desejava era o Espírito Santo. Eu sacrifiquei tudo que eu tinha, tudo que tinha na conta, limite de conta. Eu lembro que eu tirei tudo e coloquei no altar pelo Espírito Santo, que eu não tinha ainda. Após o domingo do término da Fogueira Santa de Israel, naquela quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Naquela quarta-feira, Deus mudou a minha vida. Ali acabou o Luciano nervoso, o Luciano grosso, bruto, ignorante, o Luciano que valorizava mais as coisas desse mundo, as amizades. E eu me lembro que quando eu retornei para a igreja, a gente entrou no grupo de evangelização, mas a gente ia evangelizar e a gente... Era um peso a gente ganhar almas, a gente entregar uma folha universal, entregar um jornal, era um peso. E após eu receber o Espírito Santo, se tornou um prazer, se tornou um amor pelas almas, um amor em ganhar almas. A cada palavra, a cada alma que a gente ganha, esse amor se renova. A minha família antes não me via como um homem religioso. Estava ali dentro da igreja, mas era nervoso, não tinha paciência. Eu era um péssimo filho, eu era um péssimo pai. Hoje, graças a Deus, a minha família consegue ver Jesus na vida da gente. Hoje, minha mãe, a gente consegue ver que, através do nosso bom testemunho, através da vida que a gente tem com Deus, ela se tornou até outra pessoa também. Não só ela, minhas filhas, minha família. E eu louvo e agradeço a Deus, mas principalmente pela verdadeira entrega que houve de mim no altar. Hoje eu não abandonaria Deus por nada. Hoje eu não troco o prazer e a vida que eu tenho
com Deus por vida financeira, por vida sentimental, por nada. Se você está aí passando esse mesmo sofrimento, vivendo ou se afastou de Deus, olha, eu quero falar para você que, independente dos seus erros, independente do que você fez ou do que você deixou de fazer, Deus ele não olha para isso. Deus ele olha para a sua sinceridade, porque foi através da minha sinceridade que eu tive forças para voltar, que Deus me deu essa força e eu me levantei. Hoje eu voltei, graças a Deus. Então, o Luciano voltou e você pode também fazer isso, tá? Você decide agora. Em instantes, vamos fazer uma oração. Se você pode preparar um copo com água, faça isso, que a gente vai consagrar essa água para você beber, para você ter forças. Neste domingo, você vai se dirigir a uma Universal. Se você reside aqui em São Paulo e tem como vir ao Templo de Salomão, o Bispo Macedo vai estar às 7 horas da manhã, uma reunião muito especial. Depois, às 9h30 da manhã, com o Bispo Renato Cardoso, às 18 horas com o Bispo Júlio Freitas. Grandes oportunidades, grandes chances para você voltar-se para Deus. Mas essa decisão você toma agora mesmo. Se não tiver como vir ao Templo de Salomão, procure uma igreja universal mais perto de você. Quando Jacó se viu sozinho, sem o apoio de ninguém, fez uma parceria com Deus. Quando eu acordei pela manhã, peguei a pedra que usei como travesseiro e fiz uma coluna. Derramei azeite sobre ela e chamei aquele lugar de Betel. Ali eu fiz um voto com Deus. Eu disse que se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, ele me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Dali para frente, não estava mais sozinho e em tudo foi abençoado. Parceria significa que cada um tem que fazer a sua parte. Neste domingo, 6 de setembro, véspera do Dia da Independência, a festa das primícias, para aqueles que estão dispostos a fazer uma parceria com Deus e prosperar pelo mesmo objetivo que Ele quer que você prospere: ganhar almas. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Sou obreira Jeane, aqui de Porto Velho, Rondônia, da sede de JK. Gostaria de perguntar como posso identificar o batismo de fogo. Como posso identificar o batismo de fogo? Isso aí é a coisa mais fácil que existe. Com certeza. Né? A coisa mais fácil que existe é você identificar o batismo com fogo. Quer dizer, todos os batismos são fáceis de serem entendidos. O batismo nas águas tem uma função. Cada batismo tem a sua função. O batismo nas águas é para o sepultamento. A palavra batismo quer dizer morte. Então, quando a pessoa toma a decisão de morrer para esse mundo, ela vai às águas batismais, porque ela ali quer enterrar, ela quer sepultar a sua velha vida, a velha natureza. E ela quer, a partir daquele momento que ela levanta das águas, viver em novidade de vida. Esse é o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa recebe o selo, ela recebe o poder para testemunhar, a condição. Embora um dos sinais do batismo com o Espírito Santo seja o falar em línguas, o principal objetivo do batismo com o Espírito Santo não é este, mas o Senhor Jesus disse é que o discípulo receba poder para testemunhar, para ser testemunha de Jesus. E o batismo com fogo dispensa comentários. É
a provação, é a luta, é a perseguição, é o que foi falado nesta vigília da peneira. Quando você passa pelo batismo de fogo, como o Senhor Jesus passou no deserto, como muitos passaram, nós trouxemos aqui nessa noite o testemunho da pessoa que viu fogo e terremoto. Ali foi o batismo de fogo, sabe? A perseguição, a injustiça, as provações, essas guerras. Quando nós temos o batismo com o Espírito Santo, que nós somos o sal da terra, que nós somos o ouro, então nós não somos reprovados quando somos batizados com fogo. Tá certo? Nós vamos agora fazer uma oração para que você que estava afastado, principalmente, você consiga voltar nesse domingo. Você que é o filho pródigo, você que é uma ovelha perdida, ou você que é uma dracma perdida, você neste domingo vai participar às 7 da manhã, 9h30 ou às 18 horas. Vamos fazer esta oração, o pastor Rui inicia, e nós vamos aqui concluir abençoando também o copo com água. Meu Pai, agora nesse instante, meu Senhor, milhares de pessoas estão nos acompanhando e nós pedimos ao Senhor de imediato, meu Pai, vá de encontro àquele que tem esse desejo de te encontrar, de te buscar. Meu Senhor, faça um milagre nesse instante aqui agora, porque tem muitas pessoas desesperadas, meu Pai, aflitas, necessitadas. Muda essa situação, meu Pai. Agora, nesse instante, milhares de pessoas estão, meu Deus, juntos nessa mesma fé, para que o Senhor venha salvá-las, socorrê-las. Ah, meu Senhor, tem pessoas desesperadas, aflitas, necessitadas, pessoas que precisam agora, meu Pai, do Senhor, de imediato, de socorro. Então, meu Deus, venha ajudar a cada uma delas, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos especialmente, Senhor, pelas dracmas perdidas, pelas ovelhas perdidas, por essa pessoa, meu Deus, que é como um filho pródigo, Senhor, mas que nesse instante, meu Pai, nessa noite, nesse momento de oração, que o Teu Espírito paira sobre nós, que o Teu Espírito está agindo, meu Pai, que o Teu Espírito está buscando, que o Teu Espírito está agora, meu Deus, tocando nessa pessoa, que participa em casa, no trabalho, no presídio, no hospital, aonde quer que ela esteja, meu Deus, ela está agora sendo buscada, procurada pelo Senhor. Se o Senhor encontrar agora um coração aquebrantado, se o Teu Espírito encontrar agora, meu Deus, humildade nessa pessoa, fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de salvação, o Espírito Santo vai ajudá-la. O Espírito do Senhor vai dar para ela o dom do arrependimento. E ela vai, meu Deus, ter forças para te buscar. E ela vai tomar a decisão agora, Senhor. Meu Deus, consagra e abençoe esta água. Que em nome do Senhor Jesus esta água seja ungida. E que essas pessoas que beberem, Senhor, que estão enfermas, que estão amarguradas, aflitas, quando elas beberem desta água, que elas estejam bebendo de Ti e recebam forças e consigam voltar. Eu entrego nas Tuas mãos e Te agradeço por esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, beba da água, beba com fé. Que Deus abençoe a todos. Nós estaremos então aguardando por todos neste domingo, às 7 horas da manhã, no Templo de Salomão, com o Bispo Macedo, às 9h30 da manhã com o Bispo Renato Cardoso e às 18 horas a vigília do Espírito Santo com o Bispo Júlio Freitas. Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro.
Quando nos casamos com o Senhor Jesus, acontece uma transformação no nosso interior. E essa transformação é externada em um comportamento diferente do que tínhamos. Aprendemos com o Senhor Jesus que devemos rejeitar o que é mal e praticar o que é bom, amar uns aos outros e tratar com respeito, trabalhar com entusiasmo e servir a Deus com alegria, gratidão e temor. Aprendemos a ser constantes nas orações e propósitos e abençoar os que nos perseguem. A ter por todos o mesmo cuidado e não sermos orgulhosos. Creia que estou no Pai e o Pai está em mim. Mas muitos, com o passar do tempo, voltam a ter velhos hábitos e, sem perceber, colocam em risco o tesouro que conquistaram ao conhecer Jesus, a salvação. Simão. Satanás fez o que pôde para peneirar você como trigo. Mas orei por você para que a tua fé não desfaleça. E quando se converter, fortaleça os teus irmãos. Se você percebe que as coisas seculares lhe atraem mais que as espirituais, percebe que não é mais a mesma pessoa de quando conheceu o Senhor Jesus, que não é o mesmo servo, mesmo marido, mesmo filho, ou como Pedro achando que podia suportar até a morte por amor ao Senhor Jesus, mas sua natureza humana o estava enganando. Esse é o momento de dizer basta a si mesmo, às emoções, circunstâncias e forças espirituais do mal que tentam remover você do altar, da obra de Deus, da salvação. Cada um saberá o seu real estado espiritual e ministerial. Todos os levitas, obreiros, colaboradores, CPOs e evangelistas, participantes de um dos grupos da igreja, devem participar. Sábado, Vigília da Peneira, às 18 horas, no Templo de Salomão. Prepare-se. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti.